Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ECL e hoje é 3 de agosto, 7 horas da manhã. Bem-vindas, bem-vindos, muito obrigado a todo mundo que está aí. Este programa, como vocês sabem, vai ao ar ao vivo todas as manhãs, das 7 às 8 horas da manhã, nos canais ECL, no canal do Eduardo Moreira lá no YouTube, no canal do Leandro Demore no YouTube e também na nossa maravilhosa rede. Quero mandar um beijo especial para quem nos acompanha na TVT, televisão aberta em São Paulo e na Grande São Paulo, também pela Rádio Brasil Atual. Muito obrigado a quem nos acompanha pela rádio. Eu amo rádio, já falei isso várias vezes aqui, né? Obrigado, gente que tá ligado no rádio aí, quem tá indo pro trabalho agora, quem tá indo pra escola, quem tá indo pra faculdade, quem tá voltando do trabalho, né? Muitas vezes a gente esquece que tem gente voltando do trabalho. Aliás, quando ia ter, infelizmente o Brasil foi eliminado ontem da Copa do Mundo, né, feminina, mas quando ia ter jogo do Brasil, que o governo falou, ó, a gente vai dar folga, né, vamos dar, as pessoas não precisam trabalhar quando tiver jogo do Brasil. Muita gente falou, mas o jogo vai ser de madrugada. Gente, eu não sei em que mundo vocês vivem que as pessoas não trabalham de madrugada, né? Tem muita gente trabalhando de madrugada. Então tem gente, eventualmente, que já comentou, inclusive no nosso chat, que este horário volta para casa do trabalho. Então, muito obrigado por ter feito o seu trabalho para a sociedade brasileira. Agora você está voltando, está ouvindo a gente na Rádio Brasil Atual, está vendo a gente na TV Quirimurê, na Bahia. Muito obrigado, pessoal da Bahia também. Está ouvindo a gente também nos aplicativos. Você pode, claro, ouvir este programa se você não tiver como nos ver agora, porque é um horário de trânsito, é um horário de rush, as pessoas eventualmente estão se deslocando também, né, para os seus afazeres. Então você pode fazer o seguinte, você pega o seu celular, deixa só no áudio, pode deixar no carro, pode deixar no seu fone de ouvido, pode deixar no metrô, no busão, no táxi, onde você estiver nos ouvindo. Muito obrigado pela sua companhia, é muito importante que vocês estejam aqui com a gente, eu fico feliz, é demais, tá? Aliás, o Desperta tá completando o que aí, Jimmy? Uns 3 meses já, né? Eu não lembro exatamente o dia que a gente estreou, mas estamos indo para 3 meses, será? Dia 10 de abril estreamos. 10 de abril estreamos? Ah, então 10 de agosto, abril, vai ter 4 meses, é isso? 4 meses vai completar. Caraca, gente. Então, ó, obrigado demais. Estamos com uma audiência muito boa mesmo, assim, audiência surpreendente, a gente não esperava uma audiência tão grande assim no começo, né? A gente queria consolidar, claro, uma audiência grande, queremos crescer ainda mais, ainda a gente acha que precisa de mais audiência, então, por favor, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, manda o link para todo mundo que você puder, claro, mas a nossa audiência já é incrível, a gente está fazendo centenas de milhares de pessoas que veem o programa todos os meses aqui, o que é maravilhoso, né, gente? É incrível, é demais. Então, vai comentando aí, vai dizendo de onde vocês estão assistindo este programa e também podem ir conversando com as pessoas que estão no chat naquela maneira civilizada, bacana, legal, né? Gente fina, elegante e sincera, como diria Lulu Santos, né? Mantenham a civilidade para a gente manter as coisas organizadas por aqui. Ó, gente, hoje tem muito pouca notícia internacional, na verdade, porque a gente tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá? Para quem tá chegando agora, o Desperta é este programa que a gente fica fazendo o quê? A gente fica lendo notícias junto com vocês aqui, né? E também comentando as notícias para entender o que está acontecendo por trás das notícias, nos bastidores delas também, né? Exatamente é este o objetivo. Deixa eu fechar aqui a minha canetinha mágica, porque ontem acho que foi assim, ó, o Brasil tem dias loucos, né? Não dá para dizer que ontem foi o dia mais louco do ano, porque esse ano teve o 8 de janeiro, né? Então o 8 de janeiro a gente desconta. Mas olha, tirando o 8 de janeiro, eu acho que ontem foi um dos dias mais malucos do ano, né? A gente teve o hacker da Vaza Jato preso lá, no esquema contra a Carla junto com a Carla Zambelli. O esquema todo é maravilhoso, não vai dar tempo da gente falar sobre tudo hoje, até porque ontem a imprensa se dedicou bastante ao assunto, né? Quem não acompanhou, basicamente, aquela história que vem desde o ano passado, lembram que a Carla Zambelli contratou o hacker, conhecido como hacker da Vaza Jato, né, o Walter Delgatti, apontado pela Polícia Federal e dito por ele próprio como sendo o hacker da Vaza Jato, né, o cara que obteve as conversas dos procuradores e do juiz Sérgio Moro. No ano passado, a Carla Zambelli contratou ele, e era uma coisa, obviamente, que não era para ser um negócio público, mas a revista Veja, na época, eu não lembro exatamente o nome do colega jornalista, perdão, se alguém souber pode colocar nos comentários, mas a revista Veja na época conseguiu fotos do Delgatti com a Zambelli no Palácio do Planalto. E aí a Zambelli teve que confirmar que teve um encontro e que, aliás, o Delgatti se encontrou com o presidente da República. Muito bem. Delgatti, a princípio, estava ali procurando emprego, né? Ia trabalhar com o governo Bolsonaro. Essa era a ideia, isso dito por ele próprio, né?
e dito pela Zambelli também. Segundo a Zambelli, o emprego era para cuidar das redes sociais da Zambelli. Então a Zambelli contratou... Ai, eu amo esse país, cara. A Zambelli, em vez de contratar alguém que mexe com rede social e com site, ela contratou o cara que estava envolvido no hackeamento dos celulares da Força Tarefa de Curitiba, né? Assim, eu entendo que muita gente não conhece a internet ao ponto de misturar as coisas, né? Mas eu só vou dizer uma coisa para vocês que não conhecem muito bem a internet. Assim, não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada. Mas assim, nada. Nada. Imagina que você tem um carro, tá? O seu carro tá com um problema mecânico e você leva, sei lá, na borracharia, tá? Não é porque a pessoa mexe com o carro, né? Deixa eu contratar aqui uma pessoa que mexe com o carro. Você sabe que tem o cara que mexe na elétrica, o cara que mexe na mecânica, a pessoa que se trocou tem que trocar um para-brisa, né? Tem o posto de gasolina que vai botar gasolina, tem a borracharia que vai mexer no pneu, né? Se dá um problema no freio, tem eventualmente a oficina que é especialista só em freio, né? Então não é assim, gente, para deixar bem claro que eu tô rindo, mas é verdade. Assim, invasão de telefone e Twitter não é a mesma coisa, tá? Só pra gente deixar a coisa planificada aqui. Então assim, o job description assim da Carla Zambelli já, digamos assim, já achou a pessoa errada, né? E aí agora vem à tona uma investigação, foi feita ontem inclusive uma busca e apreensão no escritório político da Carla Zambelli, inclusive a Polícia Federal desconfia que limparam o escritório dela em Brasília porque não encontraram nada. Essa notícia foi dada ontem na Globo News pela Andréa Sadi, né, uma desconfiança da Polícia Federal de que eventualmente ela tenha sido avisada, porque chegaram no escritório político dela, no gabinete, e não tinha nada, né, não tinha nada nem no lixo, né, tava zerado, né. E aí a trama se desenvolve para uma eventual delação premiada, uma colaboração do Delgatti, dizendo que, basicamente, Zambelli e Bolsonaro chamaram ele para ele cometer uma série de ilicitudes aí, né? Uma série de coisas, entre elas tentar entrar nas urnas eletrônicas. Tentar colocar o Delgatti numa visita que seria feita com os militares dentro do TSE para ver se o Delgatti conseguia de algum modo invadir ali o sistema, né? Que para além de tudo não sabemos sequer se o Delgatti tem capacidade para isso, né? Muita gente desconfia que na verdade não, né? A maneira como o Delgatti chegou nas conversas da Vaza Jato já é uma maneira conhecida, foi contada de novo ontem pelo Otávio Guedes lá na Globo News, mas isso não é informação nova, foi por acaso, tá, gente? Não é informação nova, foi por acaso, ele descobriu lá uma falha de segurança do Telegram, não é nada sofisticado, assim, a gente não pode, só a Zambelli para imaginar que eventualmente ele teria capacidade para alterar o resultado das urnas, assim, não quero aqui fazer desdém em relação ao Delgatti, não tem nada a ver com isso. Agora, vocês entendem o salto, assim, contratar o cara para cuidar da rede social, para alterar, para mexer na urna, vocês entendem o salto lógico que dá, né? Depois muita gente fala que a Zambelli tem limitações, tem gente que fica bravo, mas assim, gente, é assim um salto lógico impressionante, de fato, né? É recorde olímpico de salto lógico nesse negócio. Isso é índice mundial, vai para a Olimpíada direto, né? E aí agora a grande confusão, como diria Gilmar Mendes, né? Foi feita uma grande confusão. Carla Zambelli, destino político, está traçado, possivelmente será cassada. Essa investigação da Polícia Federal não vai parar. Ontem o advogado do Walter Delgatti Neto deu uma entrevista na Globo News contando toda a história, falando que o Walter confirma essas histórias, que se encontrou com o Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro pediu para ele, não no encontro presencial, mas eventualmente depois por telefone, se ele teria capacidade de entrar nas urnas eletrônicas, né? E outras coisas mais. É uma história intrincadíssima, tem cenas maravilhosas. Quem assistiu Breaking Bad ou Better Call Saul, essas séries todas, tem cenas incríveis. A Carla Zambelli se encontra com o Walter Delgatti num restaurante na beira da rodovia dos Bandeirantes chamado Frango Assado. Ai, os frangos hermanos, né? Os polos hermanos. Frango assado, lá no Frango Assado os dois se encontram lá e a Carla Zambelli teria puxado um celular novo da caixa, né? Que popularmente conhecido como burn phone, né? Um telefone para você queimar, né? Isso é bastante conhecido, né? Não é nada novo também, né? O jeito de usar telefone desse jeito, né? Não vou dizer quem usa, tá? Porque não é só criminoso que usa, não é, na verdade não, né? Ativistas sociais em vários países do mundo usam esse jeito também de se comunicar porque são perseguidos pelo Estado, né? Isso acontece em vários lugares, né? No Irã, enfim, em vários lugares. Na Índia agora, que tá tendo vários problemas em relação a ativistas, tá? Mas assim,
Aí se encontra no frango assado, pega um telefone, fala com o Bolsonaro, entendeu? Cara, é assim, ó, juro por Deus, é uma grande história. Alguém, por favor, quem estiver nos assistindo, que for da área de cinema, de série, todo esse pessoal aí, né? Netflix, Amazon, sei lá, a galera aí, façam uma série sobre isso, gente. É maravilhoso, a série tá pronta. A série tá pronta. Se um roteirista entregasse esse roteiro, não ia ser aprovado, porque a pessoa ia ler e falar, não. Frango assado não. Não, bota um restaurante aí. Não, é no frango assado, na beira da rodovia dos Bandeirantes, que foi o encontro. Ontem, pela primeira vez, aliás, o César Calejão comentou isso no ICL Notícias, segunda edição. A Carla Zambelli está com uma cara de apavorada, né? Porque, de fato, a casa caiu. A gente viu, inclusive, que o Bolsonaro não falou nada, né? Tá aqui o Bolsonaro, notícia lá do Lau Jardim. Além de se calar sobre Carla Zambelli, Bolsonaro evita grandes agendas públicas nos próximos dias. Tá aí Bolsonaro e Carla Zambelli. Teve bastidores ontem que relataram que o Bolsonaro, ao saber desse caso, como se não soubesse também, né? Porque, afinal de contas, o Walter Delgatti diz que se encontrou com o Bolsonaro, falou com o Bolsonaro 2 vezes no mínimo. Uma delas está registrada, repito, em foto pela revista Veja. Essa a Zambelli teve que confirmar. Sim, houve um encontro, né? Isso desde o ano passado, não é notícia nova, na verdade não, tá? Bolsonaro, nos bastidores, teria falado que Carla Zambelli é uma descompensada, é uma maluca, aquela coisa toda também, que homem fala sobre mulher quando acontece esse tipo de coisa, né? Como se o Bolsonaro tivesse moral para chamar alguém de maluco. E paramos por aí, né? Paramos por aí. Aparentemente, Zambetta, como é o apelido, Zambetta, também conhecida como pistoleira dos Jardins, né? Porque correu com uma arma em punho atrás de um homem, de um jornalista negro no ano passado nos Jardins. Esse seria o motivo, aliás, que o Bolsonaro até hoje não fala mais com a Zambelli, né? Porque eles acreditam que isso tem atrapalhado a eleição do Bolsonaro, aquela cena da Zambetta correndo com uma pistola atrás de um homem negro, sem motivo nenhum. Diz que foi empurrada, a gente viu as mensagens, não foi as imagens, não foi empurrada, é mentira, né? Para variar, é mentira. E aí, aparentemente, Zambetta está abandonada, chance de ser caçada é enorme, vai passar inclusive um recado para outros que estão na órbita da Zambelli, como Gustavo Gayer, aquele cara de Goiás que estava ontem na coletiva da Zambelli com uma cara de apavorado atrás dela, porque sabe que pode ser o próximo se continuar com essas maluquices que tem rolado na Câmara, Nicolas Ferreira, essa gente toda. É bom, vai dar um gelo nessa galera, né? E Zambetta, aparentemente, ficou sozinha na fita. Bolsonaro vai fazer o que sempre fez, que é largar no canto da rua, ferido, e seguir a viagem. Isso é um clássico do Bolsonaro. O Bolsonaro fez isso com o Bebiano, tá? Que foi principalmente o cara que praticamente elegeu o Bolsonaro, junto com vários outros fatores, Gustavo Bebiano, que depois viria a falecer, inclusive, né? O Bolsonaro abandonou Gustavo Bebiano, que era assim o braço direito dele, advogado, o cara que fez campanha, que apresentou o Bolsonaro para financiador, para político, para empresário, que colocou o Bolsonaro, que ajudou a empacotar o Bolsonaro. Vai ser a Zambelli que o Bolsonaro vai segurar a mão? Aqui, gente, ninguém segura a mão de ninguém dessa galera aí, entendeu? Solta da minha mão, sai de perto de mim, Deus me livre, né? A pessoa espirrou, o Bolsonaro atravessa a rua. Isso é um clássico do Bolsonaro. Aliás, Zambelli, nós avisamos, tá? Todo mundo avisou. Vocês não quiseram ouvir. Agora vai ter que se virar sozinha. Possivelmente vai ser caçada. As denúncias do Walter Delgatti em relação a toda essa trama, que, repito, é uma trama maravilhosa e que, para além dela ser maravilhosa enquanto história, ela faz muito sentido. O que o Delgatti conta se encaixa perfeitamente tanto nas provas materiais que a gente já sabe que ele se encontrou com o Bolsonaro, tem fotografia disso, tem uma série de coisas, né? A Carla Zambelli contratou ele de fato, tem pagamentos de assessores da Zambelli via Pix para o Delgatti, numa totalização de mais ou menos 13 mil reais. Então, assim, já tem materialidade no caso, não é apenas o Walter Delgatti falando coisas. Mas claro que, para além disso, principalmente se ele for fazer uma delação, uma colaboração com a justiça, que é o que interessa para o Delgatti, porque o Delgatti agora está preso, né? E vai tentar colaborar para tentar sair da cadeia também.
ele vai ter que trazer mais elementos de provas, principalmente em relação ao que ele diz que o Bolsonaro teria pedido para ele tentar acessar as urnas eletrônicas e que o advogado do Delgatti falou ontem à Globo News que o Bolsonaro teria citado, não necessariamente nessas palavras, mas durante as conversas ali com o Delgatti, a tal da ruptura institucional, tá? Isso são palavras do advogado do Delgatti, o doutor Ariovaldo, falou ontem em uma entrevista lá na Globo News. Então, a trama se adensa, né? Se adensa. Grande personagem, Walter Delgatti, né? Eu sei que muita gente tem opiniões contraditórias sobre ele, né? Mas, para além de tudo, um grande personagem da República, né? Merece ser olhado. Uma coisa me chama muita atenção. O Delgatti, ele colaborou nessa operação toda, pelo que saiu ontem, né? De informação. Ele colaborou para que essa operação de busca e apreensão, por exemplo, no gabinete da Zambelli, fosse feita. Me estranha ele ter sido preso. Ora, se ele é um colaborador, se ele está colaborando, por que ele foi preso? Né? Aliás, uma coisa importante, o Delgatti ficou preso durante muito tempo por crimes de baixíssimo potencial contra a sociedade, por exemplo, invasão telemática. Né? Se você cometer um crime de invasão telemática hoje, você não vai preso. Não vai, mas não vai mesmo. Né? E o Delgatti ficou preso lá. Então também tem que ver isso aí, né? Se o Delgatti está colaborando com um inquérito, uma investigação da Polícia Federal, está colaborando para colocar Carla Zambelli e um ex-presidente da República na cena de um crime, por que ele foi preso ontem? Isso me estranha mesmo, né? Mas isso é tema também para os advogados do senhor Walter Delgatti, né? Ontem não é essa aqui, ó. Lá na revista Fórum, o Flávio Bolsonaro deu um afago na Zambelli, né? Vítima de tentativa desenfreada de atingir Bolsonaro. O Flávio não está exatamente defendendo a Zambelli, né? Vocês viram a frase dele, né? Não está defendendo a Zambelli, ele está dizendo, olha só, estão tentando pegar meu pai, né? O senador tenta minimizar atritos com a deputada, dizendo que ela sempre foi uma aliada. Há interlocutores Bolsonaro que culpa a Zambelli pela derrota nas eleições, o que também é uma bobagem, não é culpa da Zambelli, né? A Zambelli é um produto do bolsonarismo, né? O Bolsonaro perdeu a eleição por uma série de fatores, né? Não tem como medir quantas pessoas votariam a mais no Bolsonaro se a Zambeta pistoleira dos Jardins não tivesse saído com uma arma em punho durante a eleição. Não tem como saber isso, tá? Não tem nem como saber se aquilo tirou votos do Bolsonaro, para início de conversa. Aliás, as pesquisas internas do PL, o partido do Valdemar da Costa Neto, que abriga hoje o Bolsonaro, dizem que o Bolsonaro perde mais votos com a população em geral quando fala mal das urnas do que qualquer outra coisa. Então, o senhor Bolsonaro, o senhor perdeu a eleição também para si próprio, tá? Culpar a Zambelli é fácil, né? Lá vai o macho culpando a mulher que ele achou ali do lado, né? O clássico também, né? Para além do fato de eu não gostar nada da Zambelli, mas a gente tem que olhar também isso aqui por um outro prisma, né? É fácil jogar o negócio em cima da mulher ali, né? A culpa da Zambelli que eu não fui eleito. Não, o senhor não foi eleito porque o senhor não foi eleito. Por uma série de fatores, né? Demonstrando certo desespero com as ações da Polícia Federal nesta quarta-feira, cumpriu o mandato de busca e apreensão nos endereços da Zambelli, o Flávio Bolsonaro buscou minimizar os atritos do clã com a ex-aliada e disse que a deputada é vítima de uma tentativa desenfreada e tresloucada de atingir o seu pai, Jair Bolsonaro. Isso a entrevista foi dada para a Júlia Chaib lá na Folha de São Paulo, reproduzida aqui pela Fórum. É claro que os Bolsonaro vão tentar manter a Zambeta ali também, né? Vai que a Zambeta começa a falar. É um problema também, né? Tá próxima ali da família há anos, né? Vai que ela começa a falar. Se nesse ponto aqui, tá? Vamos supor, se nesse ponto aqui a Zambelli se sente muito ameaçada de fato, e ela tava com uma cara de pavor ontem mesmo, né? Tava com uma cara de pavor. Aliás, olha aqui a cara dela. Deixa eu pegar rapidão aqui pra gente ver, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Aquela fleuma, aquela coisa foi embora, né? Isso aqui é fotografia da Gabriela Biló, lá na Folha, pra variar, né? Talvez a maior fotojornalista, colega do Brasil hoje. Isso aqui é a Zambelli ontem indo dar a coletiva dela, né? Foto de série do Netflix, né, ô Jimmy? Da HBO, né? Tá mais com cara essa aqui, ó. Olha isso aqui, né? E com poucos amigos, tá? Não tinha muita gente atrás da Zambelli não ontem, tá? Não tinha ninguém da família Bolsonaro. Quando o Deltan Dallagnol foi cassado, quem que tava lá? O Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro estava atrás do Deltan. Ontem não tinha ninguém aqui. Ficou sozinha.
Só com esses personagens assim do núcleo B, né, da série, né? O motorista, o, sei lá, o segurança, né? O deputado X, só essa galera assim, né, que aparece pouco, né? Se fosse uma série de fato de ficção, é aquela galera que assim, até o final da série metade morre, né? Então é essa galera aqui, né? Se fosse uma série de ficção, tá, deputada, pelo amor de Deus. Né? Nós aqui, a esquerdalha não deseja a morte de ninguém, ao contrário de vocês, tá? Fica tranquila. Mas olha a cara da Zambelli, bem notou o César Calejão ontem, né? É uma trama incrível. O Brasil não descansa, né? Ontem eu acho que eu trabalhei ontem, sem mentira, acordei às 5h30 da manhã, trabalhei até às 10h30 da noite. Não dava para parar, gente, não dava, né? Porque para além desse caso, claro, tem o caso das joias, das pedras preciosas, que aliás é mais importante do que esse, tá? Esse caso ontem ganhou as manchetes da imprensa porque é uma história boa, é uma boa história. Claro, atinge o presidente da República, mas para esse caso chegar no Bolsonaro, eu não acho que vai ser fácil, tá bom? Não basta o Delgatti falar, né? Não basta o Delgatti falar. Mesmo que o Bolsonaro tenha pedido para ele, vamos supor, você consegue entrar numa urna eletrônica? Tem que ver qual a gravidade desse crime, né? Não é mole chegar no Bolsonaro. A Zambelli está enrascada com esse negócio. Mas o Bolsonaro não. Agora, o caso das pedras preciosas é um caso que envolve, assim, o coração político do Bolsonaro. A gente vai mostrar aqui, ontem a Heloísa Vilela trouxe exclusivo em primeira mão o e-mail dos assessores, dos ajudantes de ordens do Bolsonaro, como diz o Edu Moreira, mocosando pedra preciosa. Mocosando. Esse sim é grave, esse não tem intermediário, não tem alguém que falou, não tem alguém que deu uma declaração que vai precisar de prova, não. Esse caso das pedras preciosas, que aliás a imprensa ignorou solenemente, foi da ontem às 10 horas da noite, eu vou mostrar aqui e vou dizer por quê, inclusive, tá? Esse caso das pedras preciosas não tem intermediário, não. Esse caso está na sala da presidência, meus camaradas e minhas camaradas. A gente vai mostrar aqui para vocês daqui a pouco, tá bom? Fica por aí que o programa hoje tá bom demais. Notícia muito rápida hoje aqui, o Cristiano Zanin toma posse, né, como ministro do STF e assume mais de 500 processos do Lewandowski. O STF voltou a trabalhar nessa semana. O jornal o Globo, para quem quiser entender um pouco melhor essa história, tem um resumo lá, funcionário de gabinete, assessor do irmão, hacker, veja quem é quem na operação da PF que mirou a Carla Zambelli. Isso aqui está na capa do Globo, então explica, né, quem é a Carla Zambelli, quem é o Walter Delgatti. Eu acho que tem tido muita confusão em relação, inclusive, à biografia do Walter Delgatti. Ontem, na Globo News, o Otávio Guedes colocou as coisas nos eixos, tá? Então, eu vou dar uma sugestão aqui. Se você assiste Globo News e você quer ficar bem informado sobre este caso da Zambelli, o Otávio Guedes é a referência lá dentro. A Andréa Sadi também sabe bastante coisa, apurou muita coisa com ele, mas o Otávio é um cara que, além de ter apurado esse caso da Zambelli, ele estudou o Delgatti, Vaza Jato, ele sabe, porque é um caso que eu conheço bem, óbvio. Então, quando eu vejo alguém falando bobagem, eu olho e falo, tá falando bobagem, né? Não é assim. E não é a minha opinião, não é o que eu acho, é fato concreto. Eu vejo alguém falando uma coisa, eu falo, não é assim, não foi assim, não é assim. Então, o Otávio é um cara que não tem errado nesse caso. Então, se vocês quiserem, prestem atenção nele, tem outros jornalistas incríveis de vários lugares cobrindo esse fato, claro, como tem gente que é mal informada e para outras coisas eventualmente também, como ontem eu estava vendo a Leilani Neubart e o Gabeira falando um monte de bobagem na Globo News. Não sabem absolutamente nada do caso, ficam chutando um monte de coisa, não apuram, são mal informados. E fico por aqui, tá? Vocês avaliem depois outras coisas. São mal informados. O Otávio não, Otávio é um cara bem informado, então para esse caso, se quiserem continuar acompanhando, claro, né? O Otávio é um cara de referência para falar sobre isso, tá bom? Aqui é assim, né, Jimmy? Se a gente tem que falar uma coisa, a gente fala mesmo, e tem que falar outra, fala outra também, né? Este programa aqui não é dado a clichês, tá, pessoal? Vocês não vão encontrar isso aqui. Vocês não vão encontrar o clichê aqui de sempre falar que a Globo não sei o quê, que não, vocês não vão. Esses clichês aqui, quem veio pro Desperta em busca de clichê, errou o programa, tá bom? Aqui, quando tem colega fazendo trabalho muito bem feito, seja lá onde estiver empregado, a gente vai falar. Sabe, tá sabendo, apurou, tá conhecendo, né? Quando tiver gente falando bobagem, seja lá também onde estiver empregado, porque eu, sinceramente, eu não tô nem aí se você trabalha na Globo News ou na CNN, não me importa, não me interessa,
tá? Para mim, zero. Porque aqui a gente faz um trabalho de serviço público, é pelo menos como a gente se enxerga, tá bom? A gente faz um trabalho para quem? Para as pessoas que estão nos assistindo, não para colega jornalista. Se colega jornalista vai gostar ou deixar de gostar do que eu falo, eu tô pouco me lixando, tá bom? Vocês não são o meu público e nem o público do ICL no geral. Quem vem aqui é para entender, se informar e ficar mais inteligente e mais esperto sobre o que está acontecendo. Eu não vou ficar aqui sendo corporativista e passando pano para jornalista que trabalha mal. Tá? E no caso do Gabeira e da Leilani Neubart, ontem na Globo News, péssimo trabalho, péssimo serviço, mal apurado, falando bobagem praticamente a tarde inteira ontem na televisão, tá bom? Então, minha dica, informem-se com o colega que está do lado de vocês. Sentem meia hora com o Otávio que ele vai explicar para vocês o caso, para vocês não ficarem falando bobagem no ar, porque vocês estão prestando um péssimo serviço, inclusive para quem paga para acessar a Globo News, que no fim das contas é quem paga o salário de vocês, né? Tá bom? Ai, Leandro, como você é mal. Muito bem, Carla Zambelli. Deu ruim, né, Zambetta? Ó, DCM, 749 mil reais em 2022. O COAF aponta a movimentação incompatível do cara que tentou explodir o caminhão lá em Brasília na véspera do Natal, tá bom? O COAF tá atrás desse cara também. O cara movimentou aí quase 800 mil reais na conta dele. Obviamente, um dinheiro que ele não tinha para movimentar. Ó, gente, vamos lá pro caso das joias, porque esse é o caso, tá? Ontem, que horas é isso aqui? Ontem de manhã ainda, eu acho, né? Vamos lá. A Jandira Fegali, ela fez uma denúncia importantíssima na CPI do 8 de janeiro, anteontem, à tarde, tá bom? A gente vai mostrar o vídeo da Jandira para vocês entenderem o contexto. É dali que parte, essa denúncia parte da Jandira e esse também é um dos motivos pelos quais a imprensa ignorou. Vou explicar, fica aí que vocês vão entender. A Jandira faz uma denúncia. Praticamente ninguém dá bola para aquilo, a não ser o ICL. Isso é real, tá? Isso é verdade. O ICL Notícias, segunda edição, de ontem já falou sobre isso. Ontem de manhã nós falamos aqui no Desperta. O ICL Notícias, primeira edição, falou nisso. E o ICL Notícias, segunda edição, ontem às 6 horas da tarde, com a Heloísa Vilela, trouxe a prova, o que interessa, o e-mail. Sem intermediário, sem disse-me-disse, sem ter que apresentar mais nada. Nada, tá ali, tá escrito. A gente vai mostrar o e-mail. Mas antes, para vocês sacarem o que tá rolando, vamos lá pro vídeo da Jandira Fegali. Vai, Jimmy. No dia 27 de outubro, foi entre os ajudantes lá os ajudantes de ordem, né? E-mails comunicados seguindo ordem do senhor Mauro Cid, que foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidos em Teófilo Otoni, ou seja, na campanha, em 26/10/2022, lá em Minas Gerais, na sua terra. E essas pedras nunca foram registradas, nem como presente ao presidente da República e à primeira-dama, nem em lugar nenhum. Nós fomos olhar as 46 páginas dos 1.055 presentes recebidos pelo presidente e pela primeira-dama e não constam essas pedras preciosas. E aqui foi dito, Mauro Cid mandou dizer, as pedras não devem ser cadastradas, está no e-mail, e devem ser entregues em mãos para o Mauro Cid. Isto aqui faz parte da nossa investigação sobre o financiamento do golpe. Porque isso aqui vem de onde? De onde vêm essas pedras preciosas, se não do garimpo ilegal? De onde vêm as pedras preciosas que não são cadastradas pelo presidente da República? Isso faz parte da investigação. Muito bem, isso foi a Jandira Fegali anteontem na CPI do 8 de janeiro. Vamos deixar uma coisa bastante clara aqui. Isso é a notícia mais grave em relação ao Bolsonaro. Assim, ó, de longe, no último ano, tá bom? Mas de longe. Lembram das tal das joias da Arábia Saudita? Isso aqui é mais grave do que aquelas joias. É mais grave, eu vou explicar por quê. Não tem nada a ver com o valor, até porque não sabemos o valor dessas pedras preciosas que o Bolsonaro recebeu. E não importa, porque todos os indícios levam a crer que elas têm algum valor, senão não estariam guardadas em um cofre sem registro. Se fosse um negócio que ele ganhou do cidadão ali, lá de Teófilo Otoni, que aliás é onde há 12 anos tem a Feira do Garimpo, né? Fica aí para vocês pensarem.
Se fosse imagina aquela joia que você compra na beira de estrada, que não é joia, né? Aquela pedra, ametista, sei lá, essa pedra que você compra de beira de estrada. Se fosse isso, por que o cara ia ter que guardar esse negócio num cofre com passagem de serviço entre os seus assessores diretos, com indicação direta para não registrá-las oficialmente e entregar em mãos do Mauro Cid? Ué, é o quê? É um pedacinho de plástico que não vale nada? É uma pedrinha que você acha no chão? É uma bobagem? É uma porcaria? Todo esse protocolo aqui? Então pouco importa se elas valem mais ou menos do que as joias da Arábia Saudita. Pouco importa, porque aqui está registrado oficialmente para além de qualquer desculpa que o Bolsonaro possa dar, como deu no caso das joias da Arábia Saudita. Não, que eu mandei pegar porque eu ia botar no acervo da presidência. Não, a gente ia registrar aquilo. Aqui está dito para não registrar. Esse aqui é o e-mail. A imprensa não deu bola para esse caso, sabem por quê? É por uma coisa mesquinha, de fato. Tá? É uma coisa mesquinha e infelizmente a imprensa brasileira nesse sentido é uma das piores do mundo. A gente tem excelentes repórteres no Brasil, tem uma imprensa muito boa em muitos casos. Agora, nesses dois casos que eu vou falar para vocês, é uma das piores imprensas do mundo. Eu não vejo isso acontecer com tanta frequência na Itália, na França, na Inglaterra. Assim, sinceramente, as imprensas que eu conheço, elas são muito mais éticas em relação a isso. Primeiro, a imprensa brasileira é muito ruim de dar nome a quem tem direito. Então, por exemplo, a Heloísa Vilela, repórter, conseguiu este e-mail, que é o e-mail dos ajudantes de ordens do Bolsonaro falando sobre as pedras. A gente vai ler o e-mail daqui a pouquinho para vocês. Depois que a Heloísa Vilela publicou isso, outros meios publicaram. Algum deles deu crédito para a Heloísa? Não. Eu me pergunto, por quê? Qual o motivo? Eu já fiz uma experiência científica em relação a isso. Este programa, aliás, é um programa que passa a manhã inteira dando crédito para todos os veículos de imprensa que assim merecem. Porque tem jornalista, tem editor, tem fotógrafo, tem um monte de gente que trabalha nesses lugares, que faz um trabalho sério, mal pago e muitas vezes arriscado. Então, quando conseguem uma informação, é justo, ético e de bom tom, como diz aquele meme, que você fale quem conseguiu. Estadão, G1, Globo, ignoraram, choveu, caiu do céu, né? Aí vão dizer, ah não, mas a gente conseguiu de uma outra fonte. Não interessa, quem deu primeiro, deu primeiro. É assim que funciona. Quem deu com exclusividade, quem suou, quem foi atrás, quem conseguiu o documento, que expôs o documento é quem merece o crédito. No caso, Heloísa Vilela, no caso, ICL Notícias. Qual o problema? Eu juro para vocês que não dói dar crédito. Não dói, não machuca. A gente faz isso aqui o dia inteiro. Eu saio do programa, vou viver minha vida. Não fica doente, não vai internado, não tem problema com a polícia, não tem nada. Então é só falta de ética, tá? É só falta de ética, na minha opinião. Falta de crédito. Mas é pior do que isso. Ontem a Jandira Fegali falou, em uma entrevista de manhã no ICL Notícias, que a imprensa, a grande imprensa, não estava dando bola para esse fato que ela denunciou, porque ainda não tinha público esse e-mail. Ou seja, porque não é exclusivo. Então, se não é exclusivo meu, o Estadão, eu não vou dar, vou fazer de conta que não existe. Se não é exclusivo meu, sei lá, onde lá, G1, então o fato não existe. Isso não é compromisso com o fato. Isso é compromisso com nicho de mercado. Isso é disputa de mercado. Isso é um péssimo serviço para as pessoas. A imprensa, grande imprensa, conhecida, mainstream, chamem como vocês quiserem, velha imprensa, eu não gosto de velha imprensa, né? A imprensa hegemônica, a imprensa comercial, sabe quando que os caras foram dar alguma atenção para isso e ainda não está na capa dos principais jornais e principais portais? Ontem, às 10 horas da noite, mais de 24 horas depois da denúncia da Jandira. Tá bom? Esse aqui é o e-mail obtido pela Heloísa Vilela. Vamos ler o e-mail, vocês vão entender por que isso aqui é muito mais grave do que o caso das joias da Arábia Saudita. E-mail enviado de quem? Cleiton Henrique Horschuk. Quem é esse cara? Esse cara é um dos assessores do Bolsonaro, conhecidos lá como ajudante de ordem, como eu já expliquei várias vezes aqui, ajudante de ordem não é o cara que passa cafezinho, tá? Ajudante de ordem é o cara, obviamente, quem passa cafezinho tem o seu valor, mas são posições diferentes, né? Esse cara aqui é um cara que estava assim, ó, no núcleo duro do bolsonarismo. Ajudante de ordem é o cara que está ali do lado, que participa de reunião, que está na sala principal, que viaja junto, tá? É o cara que está ali, que ouve conversa.
Esse cara aqui, para vocês terem uma ideia, já tinha sido envolvido no caso das joias da Arábia Saudita. Esse é um dos caras que tenta botar a mão nas joias. Esse assessor, o Clayton. Na quinta-feira, 27 de outubro de 2022, portanto, no ano passado, portanto, estamos falando aqui de 72 horas, isso aqui são as famosas 72 horas, né? 72 horas antes da votação da eleição do segundo turno. Tô errado não, né? Foi 30 de outubro, né? Às 18h22, tá tudo registrado aqui, tá? Ele manda um e-mail para Adriano Alves Teperino e Osmar Crivellati. O Adriano Alves Teperino e Osmar Crivellati também é ajudante de ordens do Bolsonaro. O Adriano Alves Teperino também envolvido no caso das joias da Arábia Saudita. Por que eu tô falando isso? Para vocês terem uma ideia que isso aqui não é o popular Zé Ruela. Esses caras são os caras aos quais o Bolsonaro confia que os caras vão até o aeroporto de Guarulhos pegar joias equivalentes a 16 milhões de reais e não vão sumir. Então não é qualquer um. Não é qualquer um. Esse cara manda um e-mail, o nome do e-mail é passagem de serviço. O que é isso aqui para facilitar a vida de todo mundo? O cara tá indo embora e tem que deixar a pendência do trabalho para os outros, tá? Então você tá indo embora, você vai lá e fala, ó, fulano, tem isso aqui, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, tá? Isso aqui é um e-mail de passagem de serviço. Passagem do serviço, coordenação da Presidência da República, observações eventuais, 27/10/2022, como já falei, final da tarde. O que é que está escrito neste e-mail? Um e-mail da ajudância de ordens do Bolsonaro sobre a gestão das coisas da família Bolsonaro. Por isso que eu falei que isso aqui é mais grave do que o caso das joias da Arábia Saudita em termos de informação jornalística, inclusive informação policial. Isso aqui é informação direta. Não tem diz que me diz, não tem dizer, mas eu ia registrar, mas eu não ia pegar o presente. Não tem. Isso aqui está escrito. O que é que está escrito? Presente PR, Presidente da República. Ou seja, eles estão falando sobre um presente que o Presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu. Em 27/10 foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas. Aliás, está escrito predas aqui, né? Predas preciosas. É talvez a única coisa que o Bolsonaro pode falar. Não era pedras preciosas, era preda. É outra coisa. Não é pedra, é preda. Essas pedras preciosas para quem? Para o Presidente da República, o PR. E, além disso, uma caixa de pedras preciosas para a PD, Primeira-Dama, recebidas em Teófilo Otoni em 26/10, portanto, um dia antes do envio deste e-mail. A pedido do Tenente-Coronel Cid, Mauro Cid, principal ajudante de ordens do Bolsonaro, o homem envolvido em quase todas as tretas do Bolsonaro durante os anos Bolsonaro, inclusive na treta das joias da Arábia Saudita. É o Mauro Cid que pega um avião da FAB e coloca um militar dentro desse avião e manda para Guarulhos para tentar pegar as joias da Arábia Saudita 24 horas antes do Bolsonaro deixar a presidência. Isso aqui não é Zé Ruela conversando, gente. Isso aqui é núcleo duro da Presidência da República. Isso aqui é sala do Palácio do Planalto. É gente que estava lá dentro. Não é diz que me disse. A pedido do Tenente-Coronel Cid, as pedras, atenção, não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mãos para ele. Esse ele para mim fica dúbio, se é para ele, Mauro Cid, ou para ele, presidente, tá? A princípio entende-se que deve ser entregues em mãos para ele, Mauro Cid. Demais dúvidas falar com o Sargento Furriel, que também está ciente do assunto. Assina Clayton Henrique Holdschuk, é isso, né? Segundo tenente do Exército Brasileiro. Atenção, importante. Clayton, militar. Adriano, militar. Osmar, militar. Cid, militar. Furriel, militar. Bolsonaro, militar. Vamos deixar bem claro isso, né? Aqui está toda a eficiência dos militares, condensada. Né? Isso aqui é um e-mail que os caras estão combinando, dizendo que tem pedras preciosas guardadas em um cofre e dizendo que é para continuar mocosando essas pedras, porque não é para registrar, não se registra essas pedras e se entrega diretamente nas mãos do Mauro Cid. E-mail publicado ontem, de novo, pelo ICL Notícias,
Então tá, ó, Estadão, G1, tem que dar o crédito aí, tá bom? Eu sou chato mesmo com isso, sou chato. É uma questão de ética, não é uma questão de gosto. Não precisa gostar, não precisa gostar. Olha, durante os anos Bolsonaro, eu dei crédito em matéria que eu fiz até pro antagonista, tá bom? Não precisa gostar, na boa. Se os caras foram lá e fizeram um trabalho, que seja, né? O antagonista deve ter feito mas se aquele é um trabalho decente, que está documentado, que os caras conseguiram uma coisa importante, crédito para eles, o trabalho é deles. Tá bom? Então dá o crédito, não dói, não machuca, não fica doente, não tem problema com a polícia, nada. Nada. Eu sei que às vezes dói, né? Ter que escrever ali, ai que coisa, né? Ai, não fui eu que consegui esse e-mail. Vou ficar muito brabo com o pessoal que passou o e-mail agora. Vou ficar muito magoado, vou parar de falar no caso. Vocês acham que isso é serviço para a população? Ficar de birrinha porque não é exclusiva sua e não passar uma informação dessas para as pessoas? Isso não é o nosso trabalho. Você imagina um médico no posto de saúde lá. Então você foi lá primeiro com um colega, então eu não atendo mais você. Mas eu tô com dor de ouvido. Não. Então fala com um colega lá, fiquei com ciúme, não fui eu que atendi. Ora, senhoras e senhores, façam-me o favor. É ridículo essa postura. E eu vou falar nisso aqui sempre. É ridículo, uma postura ridícula. O nosso trabalho é informar as pessoas. O que os senhores e senhoras fazem, e eu sei que isso geralmente não é decisão de repórter não, tá, gente? É decisão de editor e de cabeça de empresa de comunicação. Isso é só disputa de mercado. É só lutar pela autorreferência. É como se o mundo girasse em torno do próprio veículo onde você trabalha. Só o que a gente faz aqui importa, todo o resto não importa. Isso é uma bobagem. Isso é um péssimo serviço jornalístico, inclusive. E é antiético para além de tudo, né? Muito bem, só para lembrar, os militares nomeados por Bolsonaro que tinham acesso à fazenda do Nelson Piquet, lembra que o Bolsonaro recebeu joias da Arábia Saudita? Aquelas que ficaram apreendidas lá em Guarulhos são umas. Mas o Bolsonaro recebeu pelo menos 2 caixas de joias e guardou na fazenda do Nelson Piquet. Sabe quem eram os militares que tinham acesso a essas joias? Um deles é um dos envolvidos nessa questão das pedras preciosas, o cara que manda o e-mail, o Clayton. O Clayton tinha acesso à fazenda do Piquet, onde estavam vários bens do Bolsonaro, inclusive joias que ele teria recebido da Arábia Saudita. Então é toda a mesma galera. A CPI agora vai chamar essas pessoas. A Jandira Fegali, ela fez um requerimento ontem, e isso, atenção, é importante, hoje tem sessão da CPI. Hoje serão votados requerimentos para que se ouça pessoas na CPI nas próximas semanas. A Jandira Fegali fez um requerimento ontem, que já está público, inclusive no site da CPI, para convocar a senhora Michele Bolsonaro. Eventualmente depois convocarão também o senhor Jair Bolsonaro. Mas nesse primeiro momento, convocações da Michele Bolsonaro e desses assessores todos que mandaram esse e-mail. Para entender da senhora Michele Bolsonaro que caixa é essa de pedras preciosas, que pedras eram essas, por que elas não foram registradas, estavam guardadas em qual cofre, por que era para passar só nas mãos do Mauro Cid, quem deu, por que deu e onde estão. Onde estão as pedras preciosas? É ilegal que a senhora tenha recebido essas pedras. E o seu marido também. Ilegal. Segundo especialistas, inclusive ouvidos ontem pelo ICL, pode dar até cadeia. Tá bom? É por isso que eu falo que esse caso, inclusive juridicamente, ele é mais grave do que o caso das joias da Arábia Saudita. O caso das joias da Arábia Saudita, um caso gigante, um trabalho de apuração jornalística fenomenal do Estadão, com o qual a imprensa fez um estardalhaço. Por quê? Porque foi o Estadão que deu, né? Então se foi o Estadão, então a gente vai falar. De novo, é uma postura ridícula. Ridícula, porque esse assunto é um assunto de interesse público. Vocês estão prestando um péssimo serviço para as pessoas que assinam os veículos onde vocês trabalham. O Estadão deu ontem, né? E-mail do Planalto registra que Bolsonaro recebeu saco de pedras preciosas e guardou em cofre. Eu vou poupar aqui a nossa colega jornalista, porque eu sei que essas decisões não são dos repórteres em geral, então vou deixar o nome dela para cima, tá bom? Horário que o Estadão publicou isso ontem, gente. Qual foi o horário? 11 horas da noite. Um dia e meio depois que a Jandira já tinha falado nisso, já tinha lido o e-mail na CPI.
um dia e meio para dar essa notícia. Você que é jornalista que está nos ouvindo agora, tecnicamente, você acha que é uma decisão correta? Tecnicamente. Esquece tudo. Se você gosta, se não gosta, se quer, se não quer, esquece tudo. Tecnicamente, você acha que é uma decisão correta um jornal que se diz um jornal nacional, como o Estadão, demorar um dia e meio para falar nesse caso? É problemático, né? É bastante problemático. Eu não estou avaliando aqui se a imprensa está escondendo esse caso por outros motivos, porque eu não sei. Eu estou dizendo o que a Jandira falou ao vivo e a cores. A imprensa não está dando porque não tem acesso ao e-mail. Mas o e-mail foi lido pela Jandira na CPI. O conteúdo do e-mail já era sabido. A Jandira tem 8 mandatos na Câmara Federal, gente. É uma das deputadas mais importantes, mais corretas, mais éticas, mais inteligentes. Você não vai ouvir uma bobagem da boca da Jandira Fegali. A imprensa... Ah, não fui eu que dei. Não é exclusiva minha. Ah, então tá bom. Então faz de conta que não existe. Foi dado lá também, né, no Globo, né? Cid pediu para receber em mãos pedras preciosas dadas a Bolsonaro, diz esse servidor em e-mail. Horário que foi dada a matéria, 9 horas da noite. E aí aquelas coisas, né? Avaliação de importância jornalística. Reunião do Jornal Nacional. Como nós vamos puxar esse assunto para a gente e tentar tomar conta disso e fazer de conta que foi o Jornal Nacional que deu? Eu tenho que falar porque hoje vamos falar de imprensa hoje, né? As pedras foram presenteadas a Bolsonaro no dia 26 de outubro de 2022, durante um comício de campanha pela reeleição em Teófilo Otoni. Na data, o JN fez imagens do evento. Tá, e daí? Grandes coisas. As imagens são do Bolsonaro recebendo as pedras preciosas? Não. Tá, o JN fez imagem do evento de campanha, tá, e daí? A TV estatal lá, que era tomada pelo Bolsonaro, também fez, né? Então, assim, para além de não dar referência para quem fez o trabalho e conseguiu o e-mail, ainda coloca uma autorreferência que é valor notícia disso aqui, zero. Mas não, a gente tem que se citar em algum lugar aqui, né? Vamos lá, a gente tem que dizer para as pessoas que só o que a gente faz é legal, só o que a gente faz aqui importa. Na boa, isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo dentro do contexto, tá? Se fosse um contexto que tivesse citado direito, tivesse dado a matéria ontem ainda, no mínimo, ou ontem, porque a Jandira Fegali falou isso aqui, ontem de tarde. Então poderia ter saído no Jornal Nacional, por exemplo, já na noite da segunda-feira. Hoje é quinta, na noite da terça-feira. Aí não saiu na noite da terça-feira, aí saiu ontem de noite e aí, tá bom, parabéns que vocês fizeram a imagem do evento. Tem imagem do Bolsonaro recebendo pedras preciosas? Não. Então, assim, o valor de notícia disso aqui é zero, né? E aqui está o requerimento, né? O requerimento da Jandira Fegali para ouvir a ex-primeira-dama Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. Eu não sabia que ela tinha esse nome grande aqui. A justificativa, então tem várias justificativas aqui, inclusive o envolvimento dela com o Mauro Cid, a grana que o Mauro Cid movimenta, a fortuna, a casa que os caras têm, a trust que a família do Cid tem lá nos Estados Unidos, e cita, claro, aqui o e-mail localizado pela equipe da Jandira Fegali. Detalhe, aqui está o e-mail, né? Um envelope contendo pedras preciosas, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mãos para ele, Mauro Cid. Detalhe, importante, tá? A Jandira Fegali pediu para a equipe dela conferir, que horas são? 7h48. Conferir 46 páginas onde estão registrados os presentes que a família Bolsonaro recebeu durante os anos Bolsonaro, registros estes feitos pelo próprio governo Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro recebe um presente, ia lá e anotava, recebeu aqui o quê, Jimmy? Uma cueca da Calvin Klein. Pode ser? Será que recebeu? Pode ter recebido, né? O Jimmy não tá falando nada hoje. Cueca da Calvin Klein, pum. Meia da Nike, pum, né? Capacete Viking, aqueles capacetes de festa de formatura, sabe, Jimmy? Aquele que tem, aquele assim, né? Capacete Viking, recebeu, de plástico. Tá lá anotado os presentes. São 1.055 presentes, tá, gente? 1.055 presentes.
As predas preciosas não estão na lista. Então, a ordem dada aqui pelo Mauro Cid para não registrar foi cumprida. Detalhe importante, o Estadão, no meio dessa maçaraca toda, fez jornalismo também, e quando faz a gente vai falar também, né? Isso aqui é a matéria, já sabida. O Bolsonaro recebeu lá em Teófilo Otoni, cadê aqui que eu tinha separado aqui, ó. O Bolsonaro recebeu lá em Teófilo Otoni alguns presentes nessa cidade que ele foi, onde ele recebeu as predas também, tá? E esses presentes estão registrados pela Presidência da República. Então tá aqui, ó. Diz que recebeu mais de 19 mil itens, né? Mas os registros que são oficiais, que a equipe da Jandira acessou da presidência daquele período, tá? Desculpa, não são da presidência toda, daquele período são 1.055. Quando ele esteve em Teófilo Otoni, neste dia que ele recebeu as pedras preciosas, ele e a Michele, o Bolsonaro ganhou de presente uma placa do Sindicato Rural da cidade, um quadro e um livro, 5 minutos com Jesus. E um item de consumo da indústria e comércio Maticola Limitada. Não sei que item é esse. Então o Bolsonaro recebeu uma placa, um quadro, um livro para passar 5 minutos com Jesus, para ver se dá um jeito, não sei se adianta, mas talvez, né? Coitado de Jesus, né? E também um item de consumo, não diz exatamente o que é aqui, de uma indústria e comércio da cidade. Isso aqui tudo está registrado. As pedras não. Então vocês entenderam? O cara foi para a cidade e recebeu um monte de presente no dia ali. Aí a ajudância de ordens dele, da presidência, foi lá e registrou. O Bolsonaro recebeu um livro para passar 5 minutos com Jesus, recebeu o que mais aqui? Um quadro, uma placa e um não sei o quê. As pedras não estão registradas na viagem a Teófilo Otoni. Então é grave, é muito grave. A Jandira, como eu falei, protocolou já isso, vai ser votado hoje. Então hoje saberemos se a Michele Bolsonaro vai ser pode ser também, vai ser convocada para a CPMI e também a convocação dos ajudantes de ordens, dos assessores diretos do Bolsonaro que participaram dessa conversa por e-mail. A Jandira também ontem, com o deputado Rogério Correia, fizeram uma requisição que também deve ser votada hoje para convocar o Walter Delgatti no assunto lá da Zambetta, né? 2 assuntos separados. E a Polícia Federal possivelmente vai querer ouvir o Bolsonaro mais uma vez inicialmente sobre o caso da Zambelli, mas esperamos que agora, com essa denúncia da Jandira Fegali, que foi denunciada em primeira mão e vamos dizer aqui em bom português, com a importância devida apenas pelo ICL Notícias. Isso é a verdade, tá? Esperamos que agora também haja investigações sobre isso. Ó, gente, vamos seguir lá, 7h53, 16 mortos pela chacina em São Paulo, pela polícia, né? A gente tem um vídeo para mostrar aqui. Eu não sei se vai dar tempo. Quantos minutos tem esse vídeo da PM, o Jimmy? Tem 1 minuto e pouco. 1 minuto e pouquinho, porque a gente tem que se despedir da rede às 7h57, né? Então, ó, 16 mortos pela PM, tá? O Tarcísio, governador de São Paulo, ontem falou que os 4 envolvidos no assassinato do soldado da Rota estão presos. Então, vamos fazer uma conta de matemática básica aqui? Vocês me ajudem a entender se eu não estou ficando maluco? O governador de São Paulo falou o seguinte: nós prendemos 4 pessoas que são todas as pessoas que estão envolvidas de algum modo no assassinato do soldado da Rota. Mas aí a polícia dele matou 16 pessoas. Então eu vou fazer uma pergunta para o governador Tarcísio. Governador, vocês mataram essas 16 pessoas por quê? Se vocês prenderam os 4, que na sua fala são todos os que participaram do assassinato do soldado da Rota. E infelizmente acabou assassinado. Então vocês entenderam? O Tarcísio falou, nós prendemos todo mundo que está envolvido no caso, 4 pessoas. Esses 16 que vocês mataram por quê? Quem são os 16? Tarcísio. A operação vai continuar no Guarujá, aliás? Vocês vão matar mais gente? Vocês seguem matando gente? Vocês já prenderam os caras, vocês vão seguir matando gente? É isso?
Ó, um áudio muito rápido aqui pra gente mostrar uma coisa importante. O chefe das polícias de São Paulo foi retirado da rota por excesso de mortes em serviço. Esse é o cara que comanda a polícia de São Paulo hoje, tá bom? O chefe das polícias de São Paulo, o secretário Guilherme Derrite, da Segurança, diz aqui a Folha de hoje, que acompanha pessoalmente a operação do Guarujá, onde foram assassinadas 16 pessoas, foi retirado do efetivo da rota em razão do grande número de confrontos e pessoas mortas em serviço. Então a rota tirou das suas fileiras um policial que estava apresentando no mínimo problemas psiquiátricos. Excesso de morte não é uma boa coisa, polícia não é feita para matar, polícia é feita para fazer policiamento extensivo e prender. Polícia mata pessoas em casos extremíssimos. Então, quando um policial dentro das fileiras é conhecido como policial matador, a polícia costuma afastar. Porque essa pessoa, no mínimo, está com problemas psiquiátricos e psicológicos. No mínimo, eu vou ficar por aqui, tá? Essa pessoa hoje é secretário de Segurança Pública de São Paulo. É incrível, né? Que o Tarcísio tenha escolhido uma pessoa dessas. Tem um áudio dele, de uns anos atrás, vai dar para mostrar rapidamente, em que ele diz, isso aqui publicado pela agência Ponte em 2015, não dá nem para alegar que não se conhece o cara, em que o hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo fala que diz ter vergonha de não matar 3 pessoas em 5 anos de rua. Ele tá falando dos outros colegas, ele fala assim, pô, eu tenho vergonha de colega aí que tá 5 anos na rua, não matou no mínimo 3. Vamos ouvir o áudio e depois a gente fecha a rede. Vamos lá, Jimmy. Bom dia, senhores. Na data de ontem, publicaram algumas movimentações de tenentes, né? O que faltava fechar. Essas movimentações são publicadas em diário oficial. E alguns alunos estão me mandando mensagem aí perguntando se é verídica a informação de que o tenente Telhada foi transferido da rota. É verídica, sim. Ele foi movimentado. Ele iria para o 5º batalhão, mas conseguiu permanecer na área de choque. Foi para o 2º de choque, é o batalhão da onde ele veio antes de ir para a rota, né? Ele foi aspirante no 4º batalhão, com um tempo, daí foi para o 2º de choque, do 2º de choque ele foi para a rota. Tá voltando para o 2º de choque. Qual que é o motivo da transferência? Não só dele, o tenente Marotti também foi transferido, da região de Santo André. A polícia, ela tá, como sempre, né, querendo reduzir a letalidade policial. Então, os tenentes, principalmente os oficiais, mas sargentos, cabos, soldados, que nos últimos 5 anos se envolveram em 3 ocorrências ou mais que tenham resultado do evento morte do criminoso, eles estão sendo movimentados. E o Telhada se encaixa nessa lista. E até eu que estou fora da rua há 2 anos, me encaixo, porque o camarada trabalhar 5 anos na rua e não ter 3 ocorrências, na minha opinião, é vergonhoso, né? Mas é a minha opinião, né? Quem vai pra cima, quem combate o camarada ter trabalhado 5 anos na rua e não ter matado 3 pessoas, segundo o atual secretário de São Paulo, que comanda a polícia, que já matou 16 pessoas essa semana, é vergonhoso, tá bom? Muito obrigado, pessoal da TVT, pessoal da Rádio Brasil Atual, pessoal da TV Crime Urê. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos de volta, tá bom? Tchau, tchau, gente. Ó, pra fechar, pra vocês terem uma ideia, esse áudio é um pouco mais longo, e aí ele se debruça ali pra defender o tal do Telhada, né? Ai, que absurdo, afastaram o Telhada, né? É um grande camarada, né? Um grande policial, né? Um cara que combate o crime. Vocês sabem quem é o Telhada que ele comenta que foi afastado? De novo, este áudio é de 2015. Não dá para alegar ignorância para dizer que não sabe quem são esses caras. Sabem quem é o Telhado? O Telhado é atual deputado federal, inclusive, né? Como diz um amigo meu, centenas de milhares de pessoas olharam para a cara desse cidadão e de outros, como a Zambelli, e falaram, nossa, tá aí, me representa, né? Tá aí, é a minha cara, que ótimo. Aposentadoria após 36 mortes. Paulo Adriano Lopes Telhada, tenente-coronel. Ele foi aposentado da rota, gente. De novo, eu não vou aqui extrapolar nos motivos. Vocês acham que tá bem de cabeça uma pessoa que durante o seu trabalho assassinou 36 pessoas? Eu não consigo achar isso normal. Essa pessoa, no mínimo, ela tá doente. No mínimo, ela tá doente. Por mais que ela acredite que esteja matando bandido, sei lá o quê. Tá? É essa galera que o Tarcísio colocou ali para cuidar da segurança pública de São Paulo.
Então, população que mora em lugares periféricos, atenção, cuidado, essa operação da polícia não terminou. Não deve terminar pelos próximos 30 dias, inclusive. 16 mortos até agora. Tá bom? Cuidado, cuidem-se. Quinta-feira, 3 de agosto, 8 horas da manhã, o Desperta ICL está acabando. Amanhã, às 7 horas da manhã, estamos de volta. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Claro que vai ter mais repercussão sobre as predas preciosas da família Bolsonaro. Daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, eu tô lá no ICL para comentar, tá? As notícias também. Vou só tomar uma água aqui e já tô de volta. Muito obrigado a todo mundo. Beijo, tchau.